Olá, meu povo do sétimo aninho! Eu sou o professor Aldemir Malveira e para esse nosso encontro de hoje nós temos o quê? A aula de número 31, objeto de conhecimento, números inteiros, usos, história, ordenação, associação com pontos da reta numérica e operações, detalhamento, problemas com números inteiros. Vamos para a nossa aula. Então, para darmos início a esse nosso momento, nós vamos hoje ver como tratar problemas que envolvam números inteiros. Para nós tratarmos problemas que envolvam números inteiros, primeiramente nós temos que aprender a lidar com os problemas. E aí você poderia perguntar, como nós podemos lidar com problemas? Vem comigo que eu te explico, olha só. Etapas para a resolução de um problema. Então, observe bem, pessoal, existe a questão das etapas. Então, para resolvermos um problema, nós precisamos conhecê-las. Então, quem são essas etapas? Primeira etapa, pessoal, aqui nesta nuvenzinha, olha, compreender, ou seja, você deverá perpassar pela compreensão do problema. Segundo, pessoal, você deverá destacar as informações e os dados. É importante que você destaque essas informações, certo? Depois, elaborar, olha só, elaborar um plano de resolução. E executar este plano, ou seja, pôr em prática este plano. Depois, conferir os resultados e estabelecer nova estratégia se necessário. Portanto, meus queridos, vejam bem, olha só, existem etapas. Então, quem são essas etapas? Primeiro, olha lá aqui, ó, compreender o problema. Depois, destacar as informações e dados. Essa foi a segunda. Terceira, elaborar um plano de resolução. Depois, executar, já que você elaborou esse plano, você tem que executar. Depois, conferir os resultados, estabelecer uma nova estratégia. Quando se diz estabelecer uma nova estratégia, é porque, de repente, aquilo que você pensou, você não vai conseguir colocar em prática, certo? Se não consegue, então você tem que refazer tudo aquilo que você pensou. Portanto, olha só, vamos enumerar aqui, olha lá. Então, nós temos, primeiro, olha lá, qual é a primeira coisa que nós temos que fazer diante de um problema? Compreender, beleza? Ó, compreender. Depois, nós temos que destacar as informações, ou seja, destacar os dados do problema, certo? Por quê? Porque se você compreendeu, automaticamente você consegue identificar os dados. Terceiro, o que você tem que fazer no terceiro? Você deverá executar, certo? Olha só, executar a sua resolução. Quarto, conferir, porque se você executar bem executado, você vai chegar a um resultado. Se você desconfiar desse resultado, que você está aqui nessa fase da conferência, então é melhor que você revise o que você fez. E depois, olha, se possível, olha, você vai, então, refazer tudo de novo, porque significa que você não se saiu tão bem. Então, essas são as etapas. Quais são as etapas para você atacar um problema? Compreender,
certo? O que você leu do problema, eu destaquei aí 5 etapas, né? Compreender, destacar os dados, executar essa estratégia que você pensou para resolver, depois conferir, e se você encontrar um resultado estranho que vá de encontro àquilo que você pensou, você deverá refazer todos esses passos, beleza? Então, vamos, dentro dessa lógica, tentar atacar os problemas. Vem comigo! Então, aqui, meu povo, nós temos o seguinte, vejamos, olha lá, o primeiro problema. Em um jogo, a pontuação de Carolina foi a seguinte. Primeira rodada, perdeu 80 pontos. Segunda rodada, ganhou 475 pontos. Terceira rodada, ganhou 290 pontos. E na quarta rodada, perdeu 115 pontos. Então, vejam bem, vamos ver se a primeira etapa ficou claro. Qual é a primeira etapa na resolução de um problema? É a da compreensão. Então, ao lermos essa situação, se trata de ganhos e perdas. Lembrando que nós estamos resolvendo problemas envolvendo que tipo de números? Estamos resolvendo problemas envolvendo o conjunto dos números inteiros. E quem são esses números? São os números positivos e os números negativos. Então eu tenho que articular, estabelecer essa conexão, certo? Como eu posso utilizar esses números dentro do que eu acabei de ler? Ora, a estratégia aí qual vai ser então? Eu já compreendi que é uma situação de perda e ganho. Qual é então a retirada dos dados? A retirada dos dados é quantos pontos a Carolina ganhou, quantos pontos a Carolina perdeu. Qual vai ser a estratégia então? Lembrando que ganho significa que eu tenho que sinalizar com mais. Perda, eu tenho que sinalizar com menos. Olha só, pessoal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é exatamente tratar os dados do problema. Como que eu vou tratar? Para os pontos ganhos, eu vou colocar o sinal de mais. E para os pontos que Carolina perdeu, colocar o sinal de menos. Então, veja bem, eu compreendi o problema. É um problema de perdas e ganhos, certo? Depois da compreensão é o tratamento dos dados. O tratamento dos dados aqui nesse caso, nós vamos utilizar para ganho número positivo e para perda número negativo. E aí executar a estratégia de resolução. Vem comigo, olha só. Então, ainda aqui, né, voltando bem aqui, vamos lá fazer essa interpretação. Olha, na primeira rodada, ela perdeu. O que é que significa isso? Se ela perdeu, então, olha, menos 80. Essa é a tradução. Na segunda rodada, olha, ela ganhou. Se ela ganhou, então, mais 475. Na terceira rodada, também ela ganhou, então mais 290. Na quarta rodada, ela perdeu, então menos quantos pontos Carolina perdeu? Perdeu 115, portanto, menos 115. Olha só que coisa interessante. Então, veja bem, ó. Qual foi a questão, primeiramente, do passo a passo na resolução do problema? A compreensão. A compreensão é que é um jogo. Jogo, ou a pessoa ganha, olha aqui, pessoal, ou a pessoa perde. Para ganho, sinal de mais. Quando perde, sinal de menos, que foi exatamente isso que foi colocado aqui. Na primeira rodada, menos 80. Segunda rodada,
mais 475 porque ela ganhou. Então, para perda, ó, sinal de menos, para ganho, sinal de mais. Ganhou, sinal de mais, perdeu, sinal de menos. Pronto, agora eu tenho condições de executar a minha estratégia. Qual é a minha estratégia? A minha estratégia é exatamente fazer o seguinte. Primeira rodada, perdeu, beleza, então, ó, menos 80. Segunda rodada, o que aconteceu? Ganhou quanto? 475, então, mais 475. Voltando, terceira rodada, ganhou quanto? 290, então, mais 290. Voltando aqui, quarta rodada, perdeu quantos pontos? 115. Então, menos 115. Então, é esta conta que nós temos que executar, beleza? Olha aí, foi estruturado o problema, houve a compreensão, houve um tratamento dos dados. Qual é a estratégia? Montar a operação, certo? Então, vamos começar aqui. Olha só, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que, para os sinais iguais, como no caso aqui do menos, nós deveremos, então, somar e repetir o mesmo sinal, porque esse é o jogo de sinal. Então, vamos aqui somar. Olha aqui, somando, dá o quê? 5, 1 e 8 dá 9, então dá 195. Qual é o sinal? Menos 195. Agora aqui os positivos. Também os positivos nós somamos, olha. Então, 475 mais 290. Então, 5, 16 vai 1, aqui 7, certo? Mais 765. Chegamos onde, pessoal? Nós chegamos nessa envoltória onde existem sinais diferentes. Se existem sinais diferentes, vamos subtrair os números e colocar o sinal do maior em módulo, ou seja, estamos numa conta de subtração. 0, vem 1 para cá, dá 16, portanto dá 7, aqui ficou 6, tirando 1 dá 5. Qual é o sinal do maior? O sinal do maior aqui é o número 765. Qual é o sinal dele? Mais. Portanto, chegamos então a mais 570, que é a letra A como gabarito. Simples assim, meu povo do sétimo aninho. Então, olha só, quando você estiver diante de um problema, você deverá primeiramente compreender. Nesse caso aqui apresentado, foi um problema de ganhos e perdas, ou seja, sinal de mais e sinal de menos. Fomos aos dados, colocamos a sinalização. Qual foi a estratégia utilizada? Conta, operar números inteiros. Operamos e chegamos na resolução. Beleza? Vamos continuar. Próximo problema. Olha aqui, no próximo problema nós temos o seguinte. Em certo dia, na cidade de Ketchikan, uma cidadezinha no Alasca, a temperatura pela manhã foi de 4 graus Celsius, chegando a menos 3 graus Celsius durante a madrugada. Pergunta-se, quantos graus aumentaram ou diminuíram nesse dia? Então, veja bem, meu povo, nós estamos diante de uma situação de temperatura, beleza? Então, vamos então compreender o problema. Problemas que envolvem temperatura envolvem o quê? Um termômetro. É simples, olha. Então, você esboce a ideia. Então, o professor Aldemir vai esboçar aqui o termômetro dele, beleza? Vamos supor que aqui, nesse termômetro, é 0 graus Celsius, belezinha? Então, ó, nesse problema, aqui nessa cidade de Ketchikan, né, no Alasca, ele diz que pela manhã a temperatura era 4 graus. Está aqui, ó, então 4 graus Celsius. Beleza. Na madrugada,
a temperatura foi a menos 3 graus. Ora, então ela está descendo, né? Olha aqui, então eu já coloco uma seta, está descendo. Chegou onde? Chegou a bem aqui, ó. Menos 3 graus Celsius. Olha só como é que ficou esse termômetro. Muito bem. Qual é a pergunta? Quantos graus primeiros? Ó, quantos graus aumentaram ou quantos graus diminuíram? Certo? Então vamos ver essa escalinha aqui, olha. Olhando essa escala, pessoal, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, ó. Eu tinha 4 graus, beleza? Né? Chegou até 0, eu continuo contando. Está descendo. Quando desce aqui, olha só, eu vou ter o quê? Ó? Menos, e aí menos 3, porque está descendo. Beleza? Deixa eu consertar aqui isto, para ficar bem visível. Olha, está descendo. Olha aqui, pessoal. Então, eu vou ter, ó, vamos eliminar esses sinais. Eu tenho 4, menos com menos dá mais, chegando o quê? A 7 graus Celsius. Como desceu, então significa que diminuíram 7 graus Celsius. Então, olha só que nós utilizamos para atacar esse problema. O professor Aldemir pegou e construiu a ideia. Não estava envolvendo temperatura? O que o professor Aldemir fez? Compreendi que estava envolvendo temperatura. Então, qual foi a minha estratégia? Vamos desenhar um termômetro. Então, é importante, meu povo, que você, ao ler um problema, você faça uma imersão no problema. Se possível, faça um desenho. O desenho nos ajuda em muito. Alguns problemas. É melhor que você faça o desenho para você entender como foi este caso de temperatura. Qual foi o desenho que eu fiz? Termômetro. Por quê? Nós sabemos que quando eu estou com temperaturas sem sinal, a temperatura é positiva, ficando acima do zero. E, obrigatoriamente, quando eu estou numa temperatura negativa, vai ter que vir para indicar que eu estou com temperatura abaixo de zero. Aí o que eu fiz? Olha, escalonei 4, coloquei o zero, é como se eu tivesse uma reta, certo? Também eu poderia pegar uma reta real e utilizar como estratégia. Mas falava de temperatura, olha, quem mede a temperatura em graus Celsius? É o termômetro. Já me deu a ideia, eu já fiz um termômetro, beleza? E aí eu saí contando, escalonando. Eu estava em 4 e fui até 3. Quer dizer, qual foi o espaço que eu saí andando? Só saiu contando. Deu o quê? Deu 7. Com isso, foi resolvido o problema. Beleza? Então, uma das estratégias que eu aconselho aqui, em alguns problemas, faça o desenho, risque. Não esqueçam de rabiscar. Isso ajuda em muito como estratégia na resolução do problema. Lembrando que, primeiramente, você tem que compreender, porque se você compreende, você pode utilizar dessas ferramentas e atacar o problema com mais profundidade. E possivelmente você vai chegar numa solução. Tranquilo? Me segue, vamos ao próximo. O que diz o próximo? O próximo me diz o seguinte, né? Olha só, fiz um depósito no banco. Opa! Operação financeira, olha a compreensão. Fiz um depósito no banco de quantos reais? R$560. Muito bem. Mas precisei retirar. Quanto? R$240. O saldo da minha conta após a retirada foi de letra A, R$800 positivo, letra B, R$800 negativo, letra C, R$320 positivo e na letra D, R$320 negativo. Então vamos ver se houve já uma compreensão deste problema. Certo? Então, ao lermos o problema, nós deveremos nos situar na situação. O problema diz que uma determinada pessoa fez um depósito em um banco. Então, está
se tratando de uma operação financeira. Se a pessoa fez um depósito, qual é essa ideia? Você deve processar através de imagem, como se a pessoa fosse ao local, fosse no banco, né, com dinheiro e foi fazer um depósito no caixa. O caixa está recebendo esse dinheiro. Ora, se o caixa está recebendo, ele tem que depositar no nome daquela pessoa. Então, um depósito, pessoal, ele é transcodificado para algo de acréscimo em uma conta. E acréscimos, nós vamos utilizar o sinal de mais, beleza? Então, olha, a primeira compreensão que foi dada foi o depósito que foi colocado na conta, quer dizer, a pessoa está ganhando. Então, se ela está ganhando, o sinal é de mais. Então, vamos colocar o sinal de mais no problema. Vem comigo, olha só. Então, aqui, quando ela diz, fiz um depósito de R$560, então eu já entendo que houve um acréscimo na conta dessa pessoa. Tudo bem, mas passado um tempo, essa pessoa precisou o quê, pessoal? Retirar. Quem retira está o quê? Está subtraindo, né? Então, olha lá. Já identifiquei a sinalização, beleza? E ao identificar a sinalização, agora só é montar a estratégia. Qual é a estratégia? Vai ser uma operação de adição? Vai ser uma operação de multiplicação, certo? Ó, eu tinha algo e foi subtraído algo. Automaticamente é uma conta onde eu vou envolver a adição. Observando que nós estamos diante de números inteiros, certo? Números inteiros eu tenho que ter muita atenção com o jogo do sinal. Relembrando, se eu estou operando números na adição com o mesmo sinal, eu devo somar esses números e repetir o mesmo sinal. Se eu estou operando números com sinais diferentes, eu devo subtrair esses números, que é a operação inversa da adição, e colocar o sinal do maior em módulo. Quando eu digo sinal do maior em módulo, você vai observar quem é o maior número sem o sinal. Você identifica logo quem é. Então, olhando para os números sem sinal, você consegue identificar quem é o maior. Então, vamos continuar na resolução. Vem comigo, meu povo. Então, olha lá, foi colocado, então, quanto? Mais 560, ó, porque foi o depósito, mas retirou. Retirou significa subtrair. Quanto, pessoal? 240. Então, vamos fazer essa continha aqui, né? Fazendo essa continha, como é que isso aqui vai ficar, ó? 560, né, os sinais são diferentes, olha, sinais diferentes, eu vou subtrair os números e dar o sinal do maior. Sinal do maior significa olhar para os caras sem sinal. Então, olhando para os caras sem sinal, eu tenho 560 e tenho 240. Quem é o maior número? O maior número é o 560. E qual é o sinal do 560? É mais, é desse jeito, que é isso que eu estou falando, irmão. Então, eu já sei que aqui vai ser um resultado positivo. Mas vamos fazer a conta. Fazendo a conta agora, que é uma conta, né, de subtração. Por quê? Ó, os sinais são diferentes, 0, 2 e 3, olha. Ou seja, essa pessoa, então, terá ainda na sua conta R$320. O que, meu povo? Positivo. Portanto, olha só, letra C. Muito bem. Show de bola, meu povo. Olha que coisa linda, a arte de resolver um problema, perpassando pelas fases. Qual é a primeira fase, então? Recordando. Fase da compreensão. O que significa isso, professor? Você entender a ideia do problema. Que situação é que está acontecendo ali? Depois, ver se é uma situação de ganho.
ver se é uma situação de perda. Lembrando que situações de perda você sinaliza com menos. Situações de ganho você sinaliza com mais. Aí você continua com a tua estratégia. Isso já estava tratando o quê? Os dados. Estratégia de execução é quando você executa a conta. E aí, ao executar a conta, você confere. Observe o seguinte, que eu, ao desenvolver a conta, eu vou analisar a minha resposta. É isso que é a fase de conferir. E vou ver se está dentro da normalidade. Por quê? Porque nós vamos perceber se eu estou caminhando certo ou se eu estou caminhando errado dentro daquela situação. Vamos supor nessa daí. De repente eu tinha 560, retirei e ainda ficou 800. É lógico que isso daí vai estar errado. Como é que eu fiquei com uma conta, com uma quantia maior do que a que eu tinha? É nesses casos que eu digo que você confere mentalmente a ideia. Eu não tinha 560, eu subtraí, então, pela lógica, eu vou ter que, claramente, eu vou ter que ter algo, eu vou ter que ter um número menor do que 560. Quer dizer, eu não posso ter um número maior. Se eu encontrar um número maior, porque eu errei. Então, nós temos que ficar atento nesse jogo, né, que você deve fazer através da conferência mental. Beleza? Continuando, olha lá, o que vem agora? Opa! O célebre romano Corruptus, né, foi um filósofo, uma pessoa célebre lá da cultura romana, paradigma dos nossos tempos. Opa! Nasceu em 1º de abril de 45 e apareceu essa simbologia aqui, ó. Essa simbologia aqui significa que ele nasceu em 1º de abril, né, de 45 antes de Cristo, ou seja, antes da era cristã, e morreu em 1º de abril de 45, esta sigla aqui. O que ela significa? DC, depois de Cristo. E aí está sendo perguntado, com que idade ela morreu? Olha lá, beleza? Então aqui nesse problema, pessoal, nós temos uma situação com uma cronologia histórica, né? Nós temos uma linha do tempo aí, uma situação. Esse célebre romano aí, o Corruptus, ele nasceu no ano de 45 antes de Cristo, antes da era cristã, certo? E morreu também no dia 1º, né, de abril de 45, mas depois de Cristo, quer dizer, já nas nossas eras. Então, como é que eu vou ter que fazer essa transcodificação de uma situação para outra? Como é que é isso? Então, nós temos que lembrar das nossas aulas de história. As nossas aulas de história nos ensinaram que, quando eu estou em uma época que é antes de Cristo e que quero passar para uma época depois de Cristo, vai haver o que nós chamamos de um zero no tempo, certo? Há uma parada no tempo para começar a contar, beleza? Então é essa estratégia que nós vamos usar. Então é como se nós estivéssemos numa reta, nós estamos vindo pela esquerda, chegou no zero. Zerou tudo, porque agora vai começar uma nova era. Mas a nova era, ela não começa em zero, ela começa exatamente no primeiro aninho, né? Porque nós não conseguimos falar 0 ano. Não, tem que começar ano 1, ano 2, ano 3. Olha a lógica que foi aí. Então, olha só, vem comigo. Então, nós temos aqui. Ora, se ele nasceu em 1º de abril de 45, antes de Cristo, né? Então, a gente vem aqui e faz essa estratégia, olha aqui. Aqui é a origem da coisa. Aqui eu posso dizer antes de Cristo, AC, ó. E aqui depois de Cristo, ó, DC. Só que nesse ponto, é isso que eu estou falando, ó. Nós não podemos falar 0 ano, então eu tenho que contar primeiro ano aqui. Aqui é que já inicia a contagem. Mas é simples, olha, 45 mais 45, porque ele nasceu em 1º de abril de 45, que eu quero saber com que idade ele morreu. Ele morreu lá depois, ele caminhou para cá, ó, né?
com 45. Então, aqui 45 mais 45. Isso daqui dá 90. Porém, pessoal, quando pula para uma outra era, que é a era de depois de Cristo, inicia-se exatamente no ano 1. Portanto, nós temos que subtrair 1, olha. Então, a idade que Corruptus morreu foi de 89 anos. Portanto, letra C, meu povo. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, próximo problema. No próximo problema, olha o que nós temos. Uma expedição de mergulho acaba de atracar em uma região litorânea. O mergulhador desceu 12 metros. Beleza. Se ele desceu 12 metros, olha aqui. Mas existe um cara que está a 5 metros. Está se perguntando qual a distância desse piloto aqui em relação ao navio. Muito bem, olha, 5 menos 12. Isso aqui vai me dar o quê? 17 metros, meu povo. Beleza? Pronto! 17 metros. E aí, meu povo, chegamos então ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima!